Como é bom estar de manhãzinha cedo. Aqui tá frio, irmãos. Como é que tá aí? Eu saí de Belém do Pará, calor daquele a 10ª potência. Agora eu estou de volta no interior de São Paulo, frio. Olha, tem que cuidar da alimentação, porque senão a resistência, né, fica fazendo isso aqui, né? Então, Muito, muito frio, irmã. tá friozinho hoje. Hoje eu tô com duas, ó. Esse daqui quentinho e esse é porque eu sou friorenta mesmo. Meu esposo nem tá assim, tão agasalhado. Mas Jesus nos ajude, né? Se ele deu o friozinho e deu o calorzinho, é porque a gente aguenta, não é verdade? Mas, lamentavelmente, o mundo já não é mais aquilo que ele criou e aquilo que ele sonhou para nós. Meus irmãos, no final de semana passado, nós iniciamos uma série de reflexões e elas têm uma sequência lógica. Na sexta-feira passada, nós estudamos todos os temas da nossa, todos os temas desses nossos 6 estudos, prepara para o seguinte, é preparatório. Se você não teve a oportunidade, por algum motivo, de assistir os 3 primeiros, assim que eles estiverem gravados, eu sugiro aos irmãos que assistam, para poder acompanhar essa sequência. Todos os temas são perguntas para reflexão. E logo no início, no fim de semana passado, eu falei com os irmãos que o objetivo desses estudos é para que cada um de nós fôssemos confrontados pela palavra conosco mesmos. E nós vamos dar continuidade, né, nesse confronto. A palavra, ela precisa causar isso em nós. Ela precisa nos confrontar, porque o nosso eu é maligno, o nosso eu é mau, né? E nós precisamos, às vezes, de uma sacudidura interna, né? Para poder peneirar aquilo que realmente precisa, aquilo que é palha, aquilo que precisa sair, para que somente o grão maduro, o grão, o cerne, ele permaneça. E o que permanece é o que é aprovado por Cristo. Nós, na sexta-feira passada, o tema foi Sou o Jovem Rico. No sábado, Sou Nicodemos. E no domingo, Sou Virgem Louca. E hoje, eu vou compartilhar aqui a tela. Vamos ver aqui se... Então, meus irmãos, hoje o tema do nosso estudo é Tenho as vestes? Né? No domingo nós vimos que as virgens loucas, elas careciam de algumas coisas. Estudamos vários textos. E no final eu deixei a seguinte pergunta, a seguinte reflexão. Mas as virgens careciam de algo mais. E hoje a gente vai responder isso. Eu peço aos irmãos que estejam bem concentrados no texto. Hoje, meus irmãos, a maior parte da dificuldade do povo de Deus não ela reside, em grande parte, ao estudar a palavra, a Bíblia, Espírito de Profecia, é a compreensão textual, sabe? A compreensão textual, a leitura pausada, analisando pedacinho por pedacinho, é isso que é o mais importante. E isso é que vai possibilitar que nós entendamos. Então, tenho as vestes. Nós sabemos que as virgens loucas, elas não tinham as vestes. Nós estudamos o porquê. E hoje nós vamos entender com mais detalhes a esse respeito. O irmão Marcos, no início, ele leu o trecho de Mateus, e nós vamos ler mais um pedacinho, mais um pouquinho, tá bom? O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem, uma pessoa, que não estava
trajada com o vestido, com as vestes, né, com o vestido de núpcias. E disse-lhe, amigo, eu acho interessante, é que nesta versão tem a palavra aí amigo, ou seja, não era um desconhecido. Hoje a gente chama amiga, amiga, né? Amigo, para quem a gente não conhece. Mas nós precisamos lembrar que nós estamos aqui em um contexto de relacionamento com Deus. Lembram no domingo passado? As virgens loucas não eram hipócritas? Elas chamaram Jesus de Senhor. Entende? Então não existe estranheza. Então, quando o Senhor Deus pergunta assim, amigo, como entraste aqui? Deus não está falando com uma pessoa estranha. Amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? E ele emudeceu. Não tinha como justificar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque todas as oportunidades foram dadas. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Nós vamos estudar exatamente isso. O que é um chamado? O que é isso? O que o Senhor Deus, o que Jesus Cristo quis dizer com ser chamado? Vamos ver? O chamado e a justificação não são uma e a mesma coisa. Isso precisa ficar muito claro. O chamado e a justificação, ou seja, ser declarado justo por Cristo, não são a mesma coisa. O que é o chamado? Olha só o que o texto nos diz. O chamado é o atrair do pecador para Cristo. E é a operação do Espírito Santo no coração, convencendo do pecado e convidando ao arrependimento. Tudo isso, esse pacotinho aqui, atrair o pecador para Cristo, a operação do Espírito Santo no coração, convencendo do pecado e convidando ao arrependimento, esse pacotinho todinho se chama o chamado de Deus. É a atração de Deus por meio do Espírito Santo, para que nós abandonemos. É um convite, o chamado é um convite, mas é um convite ao mesmo tempo em que ele convence o Espírito Santo daquilo que precisa ser abandonado, daquilo que entristece o coração do Senhor. Isso é um chamado, Mensagens Escolhidas, volume 1. Então, vamos agora ampliar um pouquinho mais o que é o chamado e o que é ter a veste nupcial. Vamos ver? Bom, meus amados, isso aqui é um comentário, não é inspirado, tá? É o meu comentário. Todos fomos chamados, mas somente os que estiverem vestidos com a veste nupcial são os escolhidos. Entende, queridos? O chamado, ele é para todos. O Espírito Santo apela ao coração de 100% de todos os habitantes da terra. Tudo bem? Mas somente os que estiverem vestidos com a veste nupcial são os escolhidos. Agora vamos entender. O que é a veste nupcial? Parábolas de Jesus 164. A parábola das bodas apresenta-nos uma lição da mais elevada importância. Pelas bodas é representada a união da humanidade com a divindade. Olha só, queridos, a veste nupcial simboliza o caráter que precisa possuir todo aquele que há de ser considerado, olha, há de ser, é futuro, há de ser considerado hóspede digno para as bodas. Então, meus irmãos, nós estamos aqui nesta terra no processo das bodas. É um processo obrigatoriamente preparatório para as bodas. Ontem, meu esposo falou algo importantíssimo que me
que ficou martelando na minha mente. Jesus não vem para salvar. A salvação, o processo, a salvação ela é um processo também. Todos os dias nós decidimos por salvação ou por perdição através das escolhas que nós fazemos. O que Jesus vem fazer, ele vem resgatar os que foram salvos. É isso que ele vem fazer na sua segunda vinda. Então, bodas, quando nós estudamos e falamos sobre bodas e sobre possuir a veste nupcial, é ter o caráter que nos habilitará a sermos considerados hóspedes dignos para as bodas. Então, pela veste nupcial da parábola, é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo, olha o que está aí a conjugação verbal no futuro, possuirão. Sabe por quê? Olha, o Senhor Deus é infinitamente sábio. Ele deu esse texto para Ellen White, em Parábola de Jesus. Então, ele está dizendo aqui, quando ele usa esse tempo verbal, possuirão, então quer dizer que isso vai se concretizar em algum momento no futuro, e até que ele se concretize, nós estamos aqui, ó, na estradinha da santificação. Só que nós não podemos esquecer que essa estradinha da santificação, ela tem um nome, e ela se chama caminho estreito. E o caminho, ele não é estreito constantemente. Ele vai se estreitando cada vez mais, porque a santificação ela é um processo, né? Ela não é um estado, ela é um processo. Vamos continuar o texto depois de possuirão. Foi dado à igreja, igreja é povo. Não podemos esquecer este conceito de igreja, tá bom? Foi dado à igreja, ao povo de Deus, que busca fazer a sua vontade aqui nesta terra, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, como diz em Apocalipse 19:8. E o texto continua, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, olha ali embaixo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, como diz em Efésios 5:27. O linho fino, diz a Escritura, é a justiça dos santos. A justiça de Cristo e seu caráter imaculado é, pela fé, comunicada a todos os que o aceitam como Salvador pessoal. Meus irmãos, no processo de aceitar o caráter, no processo de comunicação do caráter de Cristo para nós, que é a justificação pela fé, nesse processo, para que o Senhor Jesus Cristo nos dê, ele nos comunique o seu caráter perfeito, que é a sua justiça, nós precisamos tirar algo para que aquilo ocupe o lugar. Nós comentamos sobre isso no final de semana passada. Então, vamos entender isso um pouco melhor. Como podemos, então, ter esse caráter comunicado a nós? Ou seja, a justiça dos santos. Olha aqui, onde é que está a justiça dos santos? Aqui, ó. A justiça dos santos está aqui nesta citação de parábola de Jesus. Tá bom? Então, vamos entender claramente o passo a passo como isso acontece. Por sua obediência perfeita, tornou possível a todo homem também obedecer aos mandamentos de Deus, né? Muito bem, vamos avançar. Quando nós nos sujeitamos a Cristo,
nosso coração se une ao seu. Nossa vontade imerge em sua vontade, nosso espírito torna-se um com seu espírito. Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Vivemos a sua vida. Olha só, você lembra desse texto aqui, ó? Nossos pensamentos serão levados cativos a ele. Irmãos, nós estamos vivendo no tempo do selamento. No tempo do selamento. E lembrando da parábola das virgens, das 10 virgens que nós refletimos no domingo passado, as virgens, 5 delas não tinham a chama acesa. A chama, que é algo que se vê, é o que quando a gente acende uma chama, uma velinha, né, aquela chama da vela, ela ilumina aquele ambiente e todo mundo consegue ver. O que elas não tinham era a chama do testemunho pessoal, que testificasse de que Cristo habitava nelas. Elas não possuíam isso. Então, queridos, e nós vamos ler mais adiante um pouquinho sobre isso também, no nosso estudo de hoje, o que acontece hoje, e eu não estou falando aqui para os que são gentios, os que são inconversos, os que não têm toda a luz. Tudo que for falado aqui é num contexto de pessoas que receberam, que têm disponível para que elas acessem toda a luz. Todos os 66 livros e mais de 100 mil páginas escritas. É nesse contexto que nós estamos falando aqui. Quando a palavra nos diz em 2 Coríntios 10:5, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando, agora é essa parte que eu queria chegar, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Queridos, nós precisamos ser cativos de Jesus, cativos de Cristo. E não somente naquilo que é exterior, mas principalmente no que é interior, aqui, na nossa mente. Nós podemos, algo que o Senhor, que é abominável, um pecado que é abominável ao Senhor, e que só Ele sabe, porque Ele lê o nosso pensamento, chama-se hipocrisia. Eu vou dar um exemplo prático. É quando alguém nos trata mal na igreja, no templo que nós frequentamos, alguém nos trata mal, alguém nos persegue. E no sábado, ela está ali na recepção, ela estende a mão para você e lhe deseja feliz sábado. E você sorri de volta, desejando feliz sábado, quando por dentro não é isso que você está sentindo. Nossos pensamentos precisam ser levados cativos à obediência de Cristo, a Ele, a Jesus. Isso é o que significa estar trajados com as vestes da sua justiça. Parábolas de Jesus, 167. Então, com esta citação, olha, essa parte 1, parte 2 e parte 3 é uma citação só. E ela responde parcialmente, porque isso é um estudo, né? Mas começa a nos responder como nós podemos ter esse caráter, que é a justiça dos santos, como diz lá em Apocalipse 19:8. Então, meus irmãos, muitos preferem crer que a roupa do casamento, das bodas, é apenas uma cobertura que Cristo nos dá quando Ele vem. É lá. É na glorificação. Não. Mas os que creem assim estão enganados. A roupa é o caráter que Deus desenvolve em nós. Desenvolve em nós. O desejado de todas as nações nos diz assim: a justiça de Cristo não é uma capa, é uma citação bem conhecida essa.
A justiça de Cristo não é uma capa para encobrir pecados não confessados e não abandonados. A justiça de Cristo é um princípio de vida que transforma o caráter e rege a conduta, rege as nossas escolhas, rege as nossas decisões. Santidade é integridade para com Deus. É a inteira entrega, isso que é integridade. É a inteira entrega da alma e da vida para a habitação de quê? Dos princípios do céu. É isso o que é integridade, à vista do céu. Inteira entrega da alma, inteira entrega da vida, para que os princípios do céu habitem. Então, se nós estamos entregando a nossa vida para que os princípios do céu habitem, então algo precisa sair. Não é uma barganha, irmãos. Porque lembra o que nós lemos aqui, ó? Muitos preferem crer que a roupa do casamento é apenas uma cobertura que Cristo dá? Não. Não é uma cobertura, irmão. É uma veste nova. É uma veste completamente nova. Para ele cobrir, ele só pode cobrir uma coisa: a nossa nudez reconhecida pela a correta e justa ação do Espírito Santo. Tudo bem. Mas se nós não abrimos mão daquilo que precisa ser abandonado, ele não pode nos cobrir com a sua veste de justiça enquanto trajamos trajes imundos. Lembram? Lembram da visão de Josué, do sacerdote Josué, né? Que o Senhor disse: tirai-vos as vestes? Tem que tirar as vestes justas, imundas, perdão, do pecado, para que a pura e santa, imaculada veste do caráter de Cristo possa ser posta em nós. Testemunhos para a Igreja, volume 5, nos diz assim: até os seus pensamentos, queridos, pensamentos, é aí onde tudo começa. Até os seus pensamentos devem ser levados em sujeição à vontade de Deus, e os seus sentimentos sob o domínio da razão e da religião. Que religião? A religião de Cristo. Não é a religião de nenhuma denominação religiosa, queridos. É a religião de Cristo. Então, eu deixei sublinhado duas coisas que são sinônimas, irmãos. Entende? Olha, eu falei na semana passada, perdão, vamos voltar. A minha área de trabalho, a minha formação é língua. Eu sou linguista por formação, então eu gosto tanto de ler um texto e ir observando, sabe, como ele é construído. E os textos do Espírito de Profecia, eles são, assim, preciosíssimos em termos de riqueza vocabular. Olha só o que tem aqui para nós, irmãos. Sujeição. O que é sujeição? Na linha seguinte diz, é deixar e colocar sob o domínio. É isso que é sujeição. O que é render a vontade? É sujeitar a vontade à vontade de Deus, para que seja a vontade dele e não a nossa. E o que é isso? É colocar a nossa vontade sob o domínio da vontade de Deus. Isso é render a vontade, entende? E sem isso, irmãos, nós não podemos ser virgens prudentes. Sem isso, irmãos, Cristo não pode colocar sobre nós a sua veste de justiça. É impossível. Vamos continuar depois de religião. A sua imaginação não lhes foi dada para que se lhes permitisse correr desenfreadamente, para que ela pudesse correr desenfreada de acordo com a sua e a minha vontade, sem nenhum esforço para restringi-la ou discipliná-la. Tentação não é pecado, meus irmãos. Se cada um de nós luta com alguma coisa, eu vou dar um exemplo meu, de uma das milhares lutas, eu estou usando uma hipérbole, tá? Uma das incontáveis lutas que eu tenho é o apetite, meus irmãos. É o apetite. E depois do domingo,
depois da semana passada, é, eu fiquei, eu, lembra? Eu não sei se vocês lembram, mas, ou se vocês já escutaram, mas eu já escutei diversas vezes. Quando alguém prega a palavra de Deus, a pessoa ela está pregando a sua própria salvação ou sua própria condenação. E o fim de semana passado, enquanto eu estava aqui conversando com os irmãos, e aqui é um breve testemunho também, o Espírito Santo estava me batendo com amor, mas eu estava toda roxa, meus irmãos, aqui, louvado seja Deus por isso, porque essa questão do apetite, ela tem incomodado a minha vida tremendamente, meus irmãos. Eu tenho 1,68 m de altura. Tinha 1,69 m depois das minhas 2 gestações. Geralmente a mulher ela diminui um pouquinho a cada gestação, devido ao peso, né? Do bebê e do peso da mamãe, em média. Então eu tenho 1,68 m e hoje eu me encontro acima do meu peso, meus irmãos. E o meu esposo, ele tem nos ajudado muito aqui em casa na questão da disciplina alimentar. E aqui eu deixo para os sacerdotes do lar uma reflexão, que também é uma admoestação em Cristo, da sua irmã aqui que fala. Se o sacerdote, ele não lidera a sua família com amor, no sentido de ajudá-los no processo, de ajudar cada membro da família no processo de santificação, então, meus amados, orem pelos sacerdotes dos seus lares, porque meu esposo, ele tomou algumas decisões e ele não obriga, não impõe, era essa palavra que eu estava buscando, mas ele sugere. E as sugestões são muito claras, as sugestões que ele fez para nós, todas com embasamento escriturístico e do espírito de profecia. E quem não vence o apetite não é capaz de vencer nenhum pecado, meus irmãos. O jejum de quase 6 semanas que Jesus fez, o maior sofrimento dele não foi pelas dores da fome, existe uma citação que fala isso, mas pelo fato dele ver como o povo, ele iria sofrer por conta do apetite. E eu vi no fim de semana passado exatamente o que o apetite estava fazendo comigo. Irmãos, eu gosto de comer. E eu não estou falando de coisas erradas, não. Falando de coisas boas. Nós somos aqui em casa vegetarianos estritos. Mas o Senhor, Ele tem me mostrado que eu preciso dar mais passos nessa estradinha do apetite. Então eu não posso dar um mau testemunho para os meus irmãos de de uma vida, né? E eu estou falando agora da chama, da chama da lâmpada das virgens, lembra? A minha chama, ela não pode, ela precisa ser a chama da verdade, inclusive na área da alimentação. E eu dei o testemunho do irmão na semana passada, que ele disse que ele não pregaria enquanto ele estivesse acima do peso. Ele estava visivelmente acima do peso. Meus irmãos, pessoas que estão acima do peso, elas têm lutas tremendas com vários pecados, contra vários pecados. Então, e não, isso não quer dizer, ai, eu sou magra, então tá tudo bem comigo. Opa, olha a presunção. Que Jesus nos ajude a todos, não é, meus irmãos? Eu tenho grandes batalhas e tenho convicção que vocês também têm. Perdão. Então, vamos repetir essa última frase aqui do texto?
Se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. E os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Vamos entender, então, o que o Senhor Deus deseja de nós? Perfeição moral é requerida de todos. Queridos, eu já li essa, eu perdi a conta das vezes que eu li essa citação. E eu lembro que as primeiras vezes que eu lia essa citação, um desespero tremendo tomava conta da minha vida, sabe? Mas vamos com calma. Vamos ler juntos? Perfeição moral é requerida de todos. Nunca devemos abaixar a norma de justiça com o fim de acomodar a prática moral, com o fim de acomodar tendências herdadas ou cultivadas. O que é que o Senhor está dizendo aqui? Que existe um padrão e que esse padrão é elevado. Mas ele não nos pede, irmãos, perfeição plim-plim. A perfeição plim-plim é aquela, ó, assim, ó, pronto, mudei, pronto, sou nova. Não, não existe isso. Mas o Senhor nos pede, sabe o quê? Uma decisão. Uma decisão de ser perfeitos moralmente, segundo o exemplo perfeito e atingível, alcançável, que é o exemplo de Cristo Jesus para nós. Cada um na sua esfera. Nós temos a tendência de sermos legalistas, irmãos. E eu vou dizer, vou aqui falar agora com as esposas. Eu tenho o Senhor Jesus me deu, eu falei na semana passada também, de forma muito despretensiosa, um ministério chamado Guardiãs do Lar. E eu tenho falado com esposas. E eu falo daquilo que Jesus me ensinou. Eu lembro de uma cleuma de alguns anos atrás, quando recebia a reforma de saúde, as informações. Eu tentei por várias vezes impor isso na vida dos meus filhos e do meu esposo. O resultado foi trágico, foi terrível para o nosso relacionamento e pela paz dentro do nosso lar. A serva do Senhor tem uma citação que eu não me recordo onde ela está. Se algum irmão tiver aí de cabeça e for fácil, de fácil acesso, essa citação diz assim, que se nós tivermos que ser severos, exigentes, eu estou parafraseando porque eu não lembro a palavra exata. Se nós tivermos que ser severos, exigentes, com relação a qualquer tipo de reforma, nós que sejamos conosco mesmos, mas não com os outros. Lembra que o caminho é estreito e ele vai estreitando? Esse caminho estreito é a estradinha da santificação. E ela não é um padrão quadradinho perfeito que cabe todo mundo igualzinho dentro. As tentações de Cristo, queridos, foram severas na esfera de Cristo, como Filho de Deus. Nós não vamos ser tentados como Cristo foi. As tentações, o diabo as faz sob medida, de acordo com com o que ele lê em nós, porque ele é um psicólogo tremendo. Então, nós não podemos ser exigentes esposas com os nossos maridos naquilo que eles ainda não conseguem dar. Mas nós podemos ajoelhar e pedir para que o Espírito Santo seja realmente o agente santificador, como ele de fato é, na vida dos nossos esposos. Quando nós tentamos impor, ou pelo nosso muito falar, que chateia demais e tira a paz do nosso lar e dos nossos esposos, eu sei porque esse é o meu perfil, de muito falar. E eu reconheço. Se nós, pelo nosso muito falar, nós ficamos insistindo com os nossos esposos, nada vai acontecer. Sabe por quê?
porque eles fecham os ouvidos. Eles não vão atender. Porque isso não é porque eles sejam maus, mas é porque isso é natural da personalidade do homem. Então, nós podemos aqui, nós precisamos, todos nós, homens e mulheres, esposos e esposas, pais, filhos, todos, irmãos e irmãs, nós precisamos, perdão, entender que nós não podemos baixar a norma, como diz aqui, nunca, mas para nós. Para nós. O texto continua: precisamos compreender que imperfeição de caráter é pecado. Todos os justos atributos de caráter habitam em Deus como um todo perfeito e harmonioso, né? Então, qual é o nosso parâmetro? Cristo, um todo perfeito e harmonioso de caráter. E todo aquele que aceita Cristo como Salvador pessoal tem o privilégio de receber, de possuir esses atributos. Por quê? Pela contemplação. E pela meditação nesses atributos nós somos transformados. Conselho sobre saúde nos diz o seguinte: Deus não aceitará coisa alguma a não ser pureza e santidade. Uma mancha, uma ruga, um defeito de caráter na nossa esfera, naquilo que Jesus pesa na balança do céu, e não nós pesamos na balança dos homens, meus irmãos. Uma ruga, um defeito de caráter, uma mancha, exclui ilusão para sempre do céu, com todas as suas glórias e riquezas. É por isso que a cada palestra assistida, cada reflexão feita, cada meditação empreendida, cada vez que estamos, perdão, na presença do Senhor, cada vez que isso acontece, que Deus nos dá uma oportunidade dessas, é um momento de santificação. Nós não podemos perder essas oportunidades. Agora eu queria vamos entender isso aqui, meus irmãos. O que são, então, a citação anterior fala de manchas, mácula, imperfeição de caráter. O que são manchas e defeitos de caráter? Como os pensamentos e sentimentos combinados compõem o caráter moral, os defeitos, por sua vez, são pensamentos e sentimentos errados ou atitudes erradas. Então, nós não podemos deixar perder isso de vista. Queridos, o remanescente, o povo dos últimos dias, eu vou tirar o remanescente, mas o povo dos últimos dias, muitos perderão o céu e se tornarão virgens e se concretizarão em virgens loucas. Por quê? Porque os seus pensamentos continuavam sendo pensamentos que Deus desaprova. Como poderia Deus nos permitir entrar no céu? Olha só essa pergunta aqui, isso não é um texto inspirado, é a minha pergunta para todos nós aqui. Como poderia Deus nos permitir entrar no céu com corações cheios de ressentimento? Alguém te magoou? Alguém te feriu? Ressentimento, amargura, inveja, ciúme, ódio, cheio de ruins suspeitas ou quaisquer outros defeitos de caráter, queridos, tudo isso é o que ocorre dentro da nossa mente. Tudo isso é defeito de caráter. O caráter não será alterado quando Jesus vier. Estamos tendo essa oportunidade agora. O lar adventista, irmãos, nos diz o seguinte: muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo, mas não haverá conversão de coração em seu aparecimento. Temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter aqui e pela graça de Cristo. Precisamos vencê-los enquanto dura a graça. Então, meus amados, 1 João, essa é a promessa que nós lemos na semana passada, e nós precisamos ler essa promessa
com a visão espiritual, com os olhos, com o colírio. Olha só, se confessarmos os nossos pecados, vamos parar bem aqui. Como é que a gente confessa? Senhor, eu tenho a tendência de pensar mal das pessoas, de esperar o pior delas. Senhor, eu não perdoei fulano, tal pessoa, irmão ou irmã, ou parente, porque ele me fez isso comigo. Entende, meus irmãos? Chamar o pecado pelo nome especificamente. Se confessarmos assim os nossos pecados, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E 1 João 1,7 nos diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ele é capaz de fazer isso por nós, meus irmãos. Então, meus amados, vamos aqui. Deixa eu tirar essa barrinha aqui que eu não consigo ler. Pronto. Hoje, nossos corações podem estar limpos. Hoje, podemos ter uma atitude correta. Se nos chegarmos a Jesus e lhe dermos todos os nossos pensamentos e sentimentos errados. Se dermos a Cristo hoje nossas atitudes erradas, o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. Somente Ele, Cristo Jesus, pode mudar nosso coração e nos encher com seu amor hoje. É o caráter espiritual e moral que é de valor à vista do céu e que sobreviverá à sepultura e possuirá a glória da imortalidade através dos séculos intérminos da eternidade. É o caráter espiritual e moral que é de valor à vista do céu. Nós estamos, eu e você, nós estamos nesta caminhada, meus irmãos, para que este caráter... Sabe o que eu tenho pedido, irmãos? Eu vou abrir meu coraçãozinho aqui mais uma vez para os irmãos. Sabe o que eu tenho pedido para Jesus? Eu tenho pedido para Jesus que ele me incomode com a maldade do meu coração. Que ele não me permita pensar que eu estou bem. Que ele me incomode. E que, se eu não tenho percebido algum pecado meu, nos meus pensamentos, eu tenho pedido que ele me incomode, que ele me revele claramente. Porque a minha mente, às vezes, ela me engana. Eu tenho a tendência de achar que eu estou bem, meus irmãos. E isso é terrível aos olhos do céu. Então, que Jesus Cristo nos ajude. Por quê? Porque é o caráter espiritual e moral que é de valor à vista do céu. E é esse caráter que vai... Já pensou, meus irmãos? Sabe, eu fico pensando. Ali no céu, eu tenho essa esperança, viu? Eu me projeto. Eu faço esse exercício de projeção no futuro. Já pensou a Cleuma ali no céu? Coloque o seu nome. Já pensou a Cleuma ali no céu? Com um caráter semelhante ao de Jesus? É isso que vai... É a Cleuma que vai estar no céu? É essa. E é essa esperança que eu tenho. É essa esperança que arde no meu coração. Agora, nesse momento, como eu estou, não tem lugar no céu para mim. Mas Jesus enche todos os dias o meu coração de esperança. E ele dizendo assim, Cleuma, coloque seu nome. Cleuma, não desista. Persista. Meu esposo sempre diz, paciente perseverança. É isso que nós precisamos ter. Paciente perseverança. 2 Pedro 3,14 nos diz assim, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz.
em paz. Entende, meus irmãos? Olhe, hoje a mensagem para nós não é para que nós saiamos daqui angustiados, é para que nós saiamos daqui em paz. Em paz. Por quê? Porque o Senhor Deus está fazendo uma obra maravilhosa na minha e na sua vida. E olhe, o nosso objetivo é assim, ó, estar como Jesus, imaculados e irrepreensíveis. Mas hoje, ele pode nos dar a paz. E Conselho sobre Saúde nos diz assim: não permitais que vossos pensamentos se tornem vulgares, queridos, vulgaridade no pensamento e no falar, triviais, falando bobagem, tolice, frivolidade. No nosso canal do YouTube, lá do Plano A Homeschooling, tem uma pregação do irmão Valdomiro Polidório, que ele fala sobre as palavras, sabe? Palavras triviais, tolas, o poder das palavras. E também, ó, não permitais que vossos pensamentos se tornem vulgares, triviais ou egoístas. Eu vou falar para as esposas novamente. Queridas, muito da paz do nosso lar é perdido, e eu sei porque eu falo do que eu sou aqui. Do que eu sou, não, do que eu estou. Porque Jesus, pela sua graça, vai me transformar. Eu tenho essa fé e não desisto. Nós somos esposas egoístas por natureza. Nós queremos que as coisas saiam do nosso jeito. Ah, e os esposos? Também. Então, nós precisamos. O egoísmo é aquele sentimento ruim que surgiu no coração de Lúcifer, ali no céu. Então, não pode haver espaço para o egoísmo no nosso coração. Então, não permitais que vossos pensamentos se tornem vulgares, triviais ou egoístas por falta da graça de Cristo. Perdão. Nosso preparo para o lar de cima deve ser alcançado nesta vida. A graça de Cristo deve estar ligada a cada aspecto do nosso do caráter. Então, vamos entender melhor a questão da graça de Cristo? Então, olhe só. Algumas perguntas, vamos refletir juntos. Justiça pela fé é o mesmo que perdão pela fé? O que é que os irmãos acham? A gente já falou sobre isso no fim de semana passado, mas eu disse, na sexta-feira nós vamos ver melhor. Então, olha só. Sim, justiça pela fé é o mesmo que perdão pela fé, queridos. A quem o Senhor Deus dá o perdão pela fé? A todo aquele que busca esse perdão dele. Nenhum fica de fora. Zero, meus irmãos. O que é graça? O que é graça? Algo que é dado por Deus, ou seja, é um favor que Deus nos concede, mas que nós não merecemos. Eu gosto de colocar que graça é a misericórdia de Deus que se renova para nós a cada manhã. Isso facilita muito o meu entendimento. Isso é graça. Nós merecemos alguma coisa de Deus? Não. E mesmo assim ele é misericordioso. Ele nos concede. Ele nos concede todos os dias uma página em branco para a gente reescrever o nosso dia. Outra pergunta. Qual é, então, queridos, nós estamos aqui num passo a passo para entender o que é justiça pela fé, que é a mesma coisa que perdão pela fé. Tudo bem? Qual é o significado de perdoar? Vamos ler bem devagarzinho. A palavra perdoar é composta de... lembra que eu sou linguista, né? Eu gostei muito disso aqui. E isso daqui está no livro Estudos sobre Fé. A palavra perdoada é composta de isto é, por, né? E doar. Ou seja, doar por ou doar em lugar de. Ah, então perdoar significa doar em lugar de. Mas o quê? Em lugar de quê? Quando Deus perdoa, ele doa algo pelo, ou ele doa algo no lugar do pecado que foi cometido. Quando a gente pede perdão, é porque nós cometemos uma transgressão. E se reconhecemos e pedimos perdão, nós estamos dizendo, Senhor, nos perdoa
Pelo sangue de Cristo, não há uma promessa de perdão? Sim. Então, ele nos tira, nos lava do pecado e doa no lugar do pecado algo. Vamos avançar. Mas o que Deus doa no lugar do pecado? Ele declara a sua justiça para a remissão dos pecados. Logo, quando Deus perdoa o pecado, quando ele doa algo pelo pecado, ele doa a justiça dele em lugar do pecado. Como a única justiça que Deus dá ou pode dar é a dele própria, conclui-se que a única justiça que Deus dá ou pode dar pelo pecado é a justiça de Deus. Então, é por isso que justiça pela fé é perdão pela fé. É a mesma coisa. É nós entregando algo para o Senhor, pedindo que Ele nos lave desse algo, nos limpe definitivamente desse algo, e Ele olha para nós, e Ele vê Cristo em nós, Ele disse, sim, meu filho, eu tiro isso de você, saiu, pronto, você confessou. E agora eu te dou poder para vencer a minha justiça. Isso é grandioso demais, meus irmãos. É grandioso demais. Você consegue mensurar, compreender esse amor? É gigantesco demais. Portanto, perdão, toda pessoa que pede perdão a Deus por meio desse próprio ato, essa pessoa está pedindo que Deus lhe dê a justiça no lugar do pecado. Isso é graça pela fé. Isso é perdão pela fé. Isso é justiça pela fé. E, meus irmãos, olhe só, vamos entender em Jeremias 50:20, olha só. O Senhor nos diz algo impressionante sobre a graça perdoadora e a graça habilitadora. Vamos entender. Olha o que Jeremias diz. Naqueles dias, queridos, olha que grandioso isso. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se-á a maldade de Israel e não será achada. E buscará também os pecados de Judá, mas não se acharão, porque perdoarei os remanescentes que eu deixar. Você não diz glória a Jesus? Glória a Jesus, meus irmãos. Sabe Glória a quando isso Deus. vai acontecer? Sabe quando Amém. isso vai acontecer, meus irmãos? Quando nós estivermos ali sendo perseguidos. Será, Senhor, que eu confessei tudo? Será, Senhor? Ali, naquele momento e eu pela fé digo nós, o remanescente de Deus, o remanescente de Israel, estiver levando Azazel para o deserto, naquele momento, o diabo vai procurar alguma coisa para nos acusar e não achará, para honra e glória e unicamente mérito de Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, eu deixo um comentário. Muita atenção. A graça perdoadora, que é a justiça de Cristo, leva à graça habilitadora. A graça habilitadora é aquela que nos habilita a vencer todo e qualquer pecado. E Satanás tem atacado o quê? A graça habilitadora, a vitória sobre pecado. É isso que o Senhor, que o diabo tem atacado nos filhos do Senhor. E é esse ataque que tem expulsado muitos fiéis adventistas do sétimo dia dos templos. Por quê? Porque o diabo, ele odeia a graça, o poder, a justiça de Cristo em nós. E ele pensa que ao excluir uma pessoa de um templo, ele está neutralizando o poder de Deus por meio daquela vida. Muito pelo contrário. Está mais ainda vitoriosa e mais ainda influenciadora de outras vidas para a salvação e para a eternidade. Glória a Jesus.
Em seus esforços para alcançar, em seus esforços para alcançar o ideal de Deus para si, o cristão não deve desesperar de coisa alguma. Então, tudo isso que nós vemos não é para nós nos desesperarmos. Porque, olha, o texto continua. A perfeição moral e espiritual, mediante a graça e o poder de Cristo, é prometida a todos. Jesus é a fonte de poder, é a fonte da vida. Em cada passo tocamos seu vivo poder. Em cada passo na estrada da santificação, em cada passo em que rendemos a nossa vontade à vontade de Deus. Eu decido, Senhor, hoje, para a honra e glória do teu nome, não proferir mais palavras que ofendem o teu espírito. Concede-me, Senhor, em teu nome eu suplico, o poder para vencer. Queridos, essa oração não vai ser atendida? É claro que vai. É claro que vai, é certo que vai. E tantas outras mais. E aqui nós finalizamos. Amanhã veremos mais um exemplo de pessoas que pensavam que eram verdadeiros seguidores de Jesus, mas descobriram que estavam enganadas. Do que os laodiceanos estavam precisando? Então, amanhã a pergunta do nosso estudo é: sou laodiceano? Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor Jesus nos ajude e continue nos fortalecendo nas batalhas, perdão, nas batalhas que nós precisamos enfrentar no dia de hoje. É só o hoje que Ele nos dá. É o agora. E se você está agora tomando decisões firmes ao lado de Cristo, permaneça como Enoque na presença dele durante todo o dia. É para você e para mim. Nós temos a tendência, irmãos, de sairmos deste momento aqui, de reunião, e eu vou sair daqui a pouco, vou fazer o de jejum, vou me dedicar aqui nas tarefas do lar. A nossa tendência é nos concentrarmos tanto nas coisas terrenas e nos desviar do céu. O grande desafio, meus irmãos, do remanescente fiel nestes dias é permanecer como Enoque na presença do Senhor Jesus Cristo. E que seja essa nossa oração. Assim como estamos, vamos orar? Fazer a oração final? Oremos, Senhor Jesus, ao Senhor Jesus. Pai Santo, bondoso Deus Criador e mantenedor, como são preciosos estes momentos de estudo da Tua Palavra, da Tua revelação. É o Senhor falando conosco. É o Senhor nos ensinando, nos instruindo, nos admoestando e nos enchendo de esperança. O Senhor é tudo para nós. O Senhor não desiste de nós, Pai. E vamos bendizer o Teu nome por toda a eternidade por isso. Nos ajude a estar com o Senhor, Pai. Nos ajude a abraçar Jesus, por favor, Senhor. Como precisamos e desejamos abraçar o nosso Salvador. Tem compaixão de nós. Tem compaixão dos nossos filhos, Senhor. Muitos estão longe do aprisco. Tem compaixão do nosso cônjuge, que muitos estão longe do aprisco. Tem compaixão da Tua igreja nesta terra. A Tua igreja, que é o Teu povo. Desperta enquanto há tempo, Senhor. Obrigada por ouvir a nossa oração. O Senhor já atendeu, porque temos convicção que é uma oração que agrada o Teu coração. Perdoa, Pai, a nossa negligência, tantos pecados que ainda cometemos, tantas fraquezas, Senhor, tantas debilidades. Por favor, que Cristo habite em nós, nos ajude a render a nossa vontade neste dia, momento a momento ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.